Olá pessoal, estamos aqui novamente. Vamos embora detonar no Excel. Vamos embora impressionar a chefia, ganhar uma promoção. E antes de mais nada eu peço a vocês que dêem uma curtida nos nossos vídeos para que possamos continuar produzindo esse material para vocês. Então é isso, agora vamos falar um pouco de gráficos, né? Vamos introduzir os gráficos e vamos começar aqui com coluna, rosca, coluna e barras, né? Que é uma variação de colunas, pizza e rosca, são dois gráficos do mesmo tipo, e mapa de árvore ou tree map, que é um gráfico bem interessante. Então vamos lá, temos aqui uma base de dados. O processo de inserção de gráfico ele é bem simples, né? Então nós vamos aqui selecionar a tabela desejada, vamos inserir e vamos começar aqui com o gráfico de barras, tá? Então nós vimos aqui, não é o histograma, aqui gráfico de colunas e gráfico de barras. Eu vou começar aqui com o gráfico de barras, agrupadas não vai fazer diferença aqui, então vamos lá. Vou deixar aqui gráfico de barras e observe, o gráfico que eu havia feito antes, né, ele está bem mais bonito, né, do que esse gráfico que ele fez aqui no automático, né? Tá, então vamos lá, o que é que nós podemos fazer para melhorar esse gráfico? Então, se você clica duas vezes em cima aqui de uma área vazia do gráfico, ele vai abrir essas opções, tá? Então, algumas opções são bem simples, né? Então essas aqui, como por exemplo, borda da tabela, né? Linha sólida, ele vai botar uma borda em volta da tabela aqui, ó. Ou da tabela não, do gráfico, né? Das barras. A cor, digamos que se queira colocar aí uma cor diferente nessas linhas. Então tudo em relação à borda aqui, tá? Eu não vou colocar borda nenhuma aqui. Aqui a transparência, caso você colocasse aqui algum sombreamento, né? Ou seja, como foi feito aqui nesse outro gráfico, tá? Então, só que eu não vou aqui trabalhar borda, tá? Cantos arredondados, vamos colocar aqui só para ele só vai aparecer quando colocarmos borda, então vamos deixa a borda, tá? Aqui você vê que os cantinhos, né, as quinas ficaram arredondadas. Então essa primeira opção aqui, né, de linha de preenchimento, então ela vai dar essas opções de borda. Eu vou agora recolher borda e vou trabalhar aqui em cima do preenchimento, tá? Então sem preenchimento, então ele fica vazio, né? Então ele fica uma imagem naquele formato tipo PNG, né? Aquele formato que a imagem fica totalmente sem nenhum fundo. Agora podemos usar um preenchimento sólido, né? Aqui escolher uma cor, foi o que eu fiz no outro. Observe como já melhorou, né, o gráfico. Coisas bem simples e o gráfico ele já vai melhorando a sua apresentação. Podemos colocar um gradiente aqui, gradiente de cores, né? Aqui tá legal esse aqui, eu não vou mexer muito, vou deixar nesse gradiente aqui. Seguindo, também podemos mexer nas cores aqui, no caso não ficou legal, né? Só para mostrar para vocês que é possível mexer nas cores do gradiente. Deixa eu colocar aqui na cor anterior, tá? Também é possível mexer no nível de transparência. Você vê, o nível de transparência ele vai
tornando esse fundo, né, ele vai mudando um pouco a coloração do fundo, né. Aqui podemos mexer também na posição aqui do gradiente. Isso aqui é a mesma coisa que a gente mexe diretamente aqui com o mouse, né. Então isso é uma opção interessante. Vamos agora para outra opção de formatação da área do gráfico, tá? Sombra, não gosto de usar sombra, tá? Mas existem várias possibilidades. Aqui você vai escolher o tipo de sombra, tá? E aqui você vai detalhar, né, essa sombra. Você vai construir aqui, ó. Ficou legal, ficou um relevo aqui, né, parecendo um botão. Transparência, menos transparência, ele fica mais escuro, mais transparência ele vai ficando um pouco mais claro. Desfocar alguma coisa, então o que é que a gente quer? Aqui a gente está aumentando a área desfocada, né, que é essa área sombreada aqui na lateral. O ângulo que a sombra, né, como se mudasse a posição do sol sobre o objeto, e vou deixar aqui 126. A distância, né, essa sombra, eu vou deixar aqui 0 ponto padrão. Podemos mexer também no brilho, né? Bom, aqui brilho, né? Ele cria como se fosse uma superfície brilhosa, né, por trás. Eu particularmente não gosto, tá? Eu vou até retirar esse brilho aqui. Bordas suaves, pré-definições aqui em relação a bordas suaves, né? Mudar aqui a configuração das bordas, vou deixar aqui, então as diversas pré-definições. O tamanho, isso aqui é interessante, ó, o tamanho que essa área, né, de brilho, de sombra, então aqui você pode controlar de forma bem interessante. Aqui você tem a possibilidade também de dar uma visão de perspectiva, né? Então, por exemplo, aqui, ó, não vai ficar muito legal aqui, mas deixa eu melhorar um pouco assim. Pronto, aqui, ó, tá vendo? Dá a impressão, né, de que há uma saliência, né? Aqui, que essa tabela ficou até interessante aqui. Certo? Reflexo, são alguns efeitos também relacionados a reflexo que também nós podemos utilizar aqui. Reflexo. Aqui o formato 3D. Contorno. Ó. Que forma nós queremos. Luminosidade, né, o ângulo. Aqui ficou um pouco estranho, mas ó. Aí interessante que você mexa, que você encontre aí uma maneira, né, que considere, né, mais interessante para aquilo que você está buscando, tá? Então é isso em relação, mais uma formatação aqui em relação a tamanho e propriedades. Isso aqui é bem legal também, né? Então você pode aqui estabelecer, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, uma altura de 10 e largura 15, né? 10 por 15. Fixar a proporção, ou seja, eu vou mexer no gráfico, mas ele vai manter essa proporção de 10 para 15. Altura, escala, tá? Então aqui eu vou mexendo, mas ele mantém a proporção, tá vendo? Aqui, ó, percentual 114, 103%. Algumas propriedades aqui também, né, que são interessantes. Nós podemos utilizar, tá? Mas o básico é esse, né? Então
Tá, eu vou deixar dessa forma, mas só para a gente mexer um pouco aqui ainda nas opções, tá? Então aqui, por exemplo, as barras, elas estão aqui azuis, né? Eu posso pedir o seguinte, eu quero que ela varie as cores. Azul não tá legal, não gostei. Então, peço para variar, ó, automaticamente ele já vai variando, né? Aqui, ó, já faz uma variação a partir da paleta de cores, né, definida ali a priori. Já vimos isso em outra aula, tá? E aqui nós podemos usar algumas daquelas opções. E aqui eu vou, por exemplo, colocar aqui um sombreado, né, cinza. Tá? Eu vou reduzir a transparência desse. Vou deixar aqui. Aumentar um pouco aqui o desfoque, botar para 25 pontos. Né? Alterar aqui a angulação. Deixar 270 graus. Mexer só um pouco aqui nesse sombreado. Deixar 127 pontos. Brilho, né? Algumas predefinições aqui de brilho para as colunas. Eu posso trabalhar o 3D aqui nas colunas, né? As colunas vai ficar bem interessante. Tá? Trabalhamos aqui o 3D, né? Observa, ficou um pouco diferente, né, daquele. Eu coloquei mais efeitos, né? Mas você vê todas as possibilidades, né, para que você deixe o seu gráfico mais atrativo, né? Porque gráfico, na verdade, assim, é importante que ele seja atrativo, né? Que ele seja interessante, né? Para que ele seja interessante é necessário que a gente torne ele também mais bonito, né? Então é algo bacana, funciona bem, tá? Então, em relação a esse gráfico, então nós vimos aqui, né, como fazer, né, como montar o primeiro gráfico, que foi o gráfico de barras. Tá? Eu vou agora apenas colocar alguns detalhes, né, a possibilidade de rótulos. O que eu fizer aqui vai servir para todos os outros, tá? Então, ó, eu posso mexer na seleção de dados, posso adicionar os rótulos, ó. Então ele vai. Depois eu posso mexer na própria posição dos rótulos. Tá? Então, se ele vai colocar o nome da série ou não, né? Ideal que o gráfico fique mais limpo, né? Então, quanto mais informação a gente colocar no mesmo gráfico, né, vai tornando ele mais difícil, né, de compreender, de ler, né? Sobre o texto do rótulo, aonde, né? No centro, na extremidade interna, na base interna, na extremidade externa. Nesse caso aqui ficou melhor na extremidade externa, ficou mais visível. Tá? Variação de cores, né? Já mexemos. Tá? Em relação a brilho, pré-definições, né? Então, algumas possibilidades aqui para as colunas que nós já vimos. Para as barrinhas, né? Podemos mexer, deixar as barrinhas mais interessantes. Aqui a gente pode ainda mexer, ó. Aqui não ficou legal, ele mexeu nas cores, né? Não queria que ele mexesse, mas você vê várias possibilidades aqui também, né, para trabalhar esse gráfico de barras aqui. Tá? Então, aí é interessante você ir testando, você ir brincando, né, que você vai conseguindo chegar naquilo que você considera mais bonito ou mais compatível, né, com a paleta de cores da empresa e tudo mais, tá?
Então essas são algumas possibilidades aqui. Já mexemos, agora vamos fazer outros tipos de gráfico aqui, tá? Então, por exemplo, vamos agora fazer um de coluna, tá? Então eu vou apagar esse gráfico aqui, foi feito agora, e vou inserir um novo gráfico. Mais uma vez, seleciono os dados, inserir colunas, gráfico de colunas, tá? Coloquei aqui, você vê que eles têm, tem uma opção de pré-formatação, né, que é do próprio Excel, mas você pode fazer coisa muito melhor do que isso aqui, tá? Então, vamos mexer aqui apenas vamos variar as cores das colunas. Lembra, clica em cima da coluna, né, vai aqui na opção de linha de preenchimento, certo? Você vai aqui variar cores por ponto e, né, ele já variou, eu coloquei aqui. Você pode, depois de variar as cores, ó, pode escolher aqui a opção. Esse aqui está melhor, eu achei mais bonito. Então vou manter isso aqui. Ok? Gráfico de colunas. Com rótulo ou sem rótulo, clica com o botão direito em cima do dado, né? Se você clicar uma vez, ele vai marcar todas as colunas. Se você clicar novamente, ele vai marcar apenas aquela coluna. Então, aqui, como já está com rótulo, né? Eu vou tirar aqui o valor, tá? Só para vermos. Então aqui, ó, adicionar rótulo de dados, cliquei com o botão direito adicionar rótulos, ele adicionou. Sobreposição, né? Se eu quiser, por exemplo, que aqui vamos primeiro falar de largura e espaçamento. Eu posso, né, alargar, né, minhas colunas como? Reduzindo o espaço entre elas. Ó. Aqui no caso é outra forma também de mexer, né? Vou deixar em 20% apenas. Tá? Vou tirar essa sobreposição aqui que não vai ser relevante para nós nesse momento. Então vou botar 0 de sobreposição e 20% de largura do espaçamento. Tá? Então, com isso, né, conseguimos deixar o gráfico, né, um pouco mais bonito. Né? Lembra que vimos já no outro gráfico que podemos padronizar tudo, tamanho. Né? Então aqui, por exemplo, vamos mexer no tamanho desse gráfico. Ó. E vou deixar ele também do mesmo modo que eu coloquei o outro, que foi 10 por 15. 10 por 15, tá? Tirar esses outros daqui. Tá, então, colunas, ok. Vamos agora inserir outro gráfico. Vamos inserir pizza 2D e 3D. Então, inserir, é um gráfico bem tradicional, esse é o pizza padrão, tá? Aqui ele já tem as opções, né? Pizza já com as fatias cortadas aqui, né? Então, os rótulos aqui, lembranças, né? Nós já vimos como é que mexe nos rótulos, né? Clica, botão direito, a gente formata os rótulos, né? Aqui, pizza padrão. Ora, mas eu posso trabalhar com um gráfico que não seja o pizza padrão, né? Então, e como é que eu posso mexer nesse gráfico, né? Eu posso mexer nesse gráfico de diversas formas, né? Eu posso alterar a paleta de cores, ó, tá? Monocromático, né? Uma cor só, né? Com variações. E aqui as opções que o próprio
Excel já nos oferece, né? Fundo escuro. Então tudo depende, se é para um site, por exemplo, né? Às vezes um fundo escuro cai bem, vai depender muito da identidade visual, para onde você está fazendo isso, né? Aqui eu posso também mexer no tipo de gráfico, né? Sem precisar necessariamente fazer todo aquele procedimento, né? Então aqui, por exemplo, eu vou alterar tipo de gráfico, né? E vou pedir para, ao invés de uma pizza, eu vou pedir aqui uma rosca, tá? E ele automaticamente já me apresenta o gráfico, né, de rosca aqui. Já está com cores variadas. O que é que nós podemos fazer aqui para mexer nessa... Aqui podemos mexer ângulo da primeira fatia. Então aqui podemos mexer para qual fatia você quer que fique visível, né? Você vê que a fatia que tem 33%, que representa a Mariana, eu posso mexer aqui. Vamos botar 100, 90. Deixar aqui 90 graus. Você vê, né? Que me deixa quase aqui. Vou colocar 95 graus. Pronto, ok. Aí ficou Mariana, que é a maior pontuadora, né? Aparecendo. Todas aquelas funcionalidades que eu já havia mostrado antes. Né? Então vamos lá, nossa proporção de 10 por 15. Certo? Fixando proporção, então aqui nós não vamos poder mexer nessa proporção. Tá? Podemos mexer também aqui, ó, podemos mexer aqui isso aqui não, o tamanho das bordas, né? Não vamos mexer nisso. Tamanho do orifício da rosca. Então aqui, ó, aqui uma rosca, por exemplo, mais com um orifício pequeno, né? Aqui nós podemos aumentar o orifício da rosca, né? Aqui, ó, vira praticamente uma pizza, né? Ó, botou aqui, tá? Então aqui ele virou um donut. Aqui ele virou, deixou de ser uma rosca e passou a ser um donut. Então, se nós colocarmos aqui uma perspectiva, né? Nós conseguimos dar ainda mais essa aparência, né, de donut. Certo? Aqui podemos... Né, ele está travando algumas coisas por conta... para ele manter a proporção, tá? Então vamos... temos aqui algumas possibilidades. Você vê que ela já ficou aqui, né? Quase uma rosquinha 3D aqui, né? Certo? Então, aqui você vai mexendo. Eu vou tirar essa fixação de proporção, né, para abrir a possibilidade de mexermos mais aqui em outras funcionalidades, tá? Aqui vamos mexer aqui. Vamos colocar aqui uma
uma perspectiva. Vamos alterar aqui esse material. Ver o que a gente consegue fazer. Não, aqui não ficou legal, né? Mexi nas cores, que eu não queria que ele mexesse. Tá? Vamos mexer nesse ângulo aqui também. Então ele vai fazendo alguns ajustes, né? Algumas alterações. Tá? Então esse aqui foi o gráfico de rosca. Agora, alterando o tipo, eu vou colocar aqui agora pizza 3D. Pizza 3D. Olha como é legal esse gráfico. Né? Observa o detalhe, né? Deixa eu dar até um zoom aqui para você observar. Ele dá, vê a impressão, né, que ele gera, né? Nessa textura aqui, né? Com os efeitos que nós colocamos. Vê como ficou legal isso aqui. Tá? Então, o que é isso aqui? É pizza 3D. Pizza 3D com variação de cores. Né? Se eu quiser variar a paleta de cores, deixo aqui. Ele vai me apresentar outras possibilidades, tá? Ok, vamos lá, né? Qual o próximo gráfico? Gráfico de rosca, também já mostrei. Mapa de árvore, né? Mapa de árvore é um gráfico bem bacana também. Eu vou aproveitar esse aqui, já para aproveitar as alterações que fizemos, né? Alterar o tipo e vou pedir para que ele coloque aqui, mapa de árvore. Ele vai criar agora, né? Esse mapa de árvore. E o que é esse mapa de árvore, né? Eu vou pedir para ele colocar ali os rótulos, né? Vou apagar isso aqui, né? Para tanto gráfico, né, aparecendo. Tá? Então, observa que eu posso selecionar cada um. Não quero sobreposição por enquanto. Tá? Isso aqui, esses ajustes. A posição da legenda, né? Pode ser inferior, superior. E aqui o que é que acontece? Ele aparece quando você coloca o mouse, como um infográfico, né? Você coloca o mouse e aparecem os dados, né, dos componentes. Né? Então, aquele que ocupa maior área desse espaço, no caso aqui é Mariana. Então você tem uma visualização aqui, rapidamente você consegue visualizar, né, os dados, e isso é extremamente importante quando se trata de gráfico. Né? A função do gráfico é justamente antecipar uma visualização que numa tabela levaria um tempo maior. Né? Então esse é o gráfico de mapa de árvore. Eu acho que essa aula já ficou longa, bastante, né? Bastante, então vamos encerrar. Né? Voltamos aqui com outros gráficos, na segunda parte da aula de gráficos, ok? Então, muito obrigado, saudações para vocês.